O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs que nos ouvem pela Verde Vale FM, nos acompanham pela internet, a liturgia de hoje, esse 16º domingo do tempo comum, nos fala da compaixão. As ovelhas que se sentem desorientadas, que não têm pastor. Na primeira leitura nós escutamos o profeta denunciando os pastores que trabalhavam de forma incorreta. Eram homens indignos que usavam do rebanho para satisfazer seus próprios projetos pessoais, os seus próprios interesses. E por isso o profeta anuncia que o próprio Deus, a partir de agora, vai tomar conta do seu rebanho, assegurando-lhe vida em abundância, paz, tranquilidade e salvação. E a segunda leitura nos fala que Jesus derruba todas as barreiras que separam os homens e mulheres e os reúne num único povo, num só rebanho, tendo um único pastor. E o Evangelho de hoje nos fala quem é o pastor prometido, que é Jesus de Nazaré. E o texto desse Evangelho que acabamos de escutar nos mostra duas cenas: que Jesus é pastor dos seus discípulos e ao mesmo tempo é pastor do seu rebanho. Sendo pastor dos seus discípulos, o que Jesus se preocupa? Preocupa com o bem-estar dos seus discípulos, aqueles que caminham com ele mais de perto. Percebe que eles trabalham, se dedicam, se esforçam dia após dia na realidade do ensinamento, da cura, da libertação necessária, mas Jesus orienta-os à necessidade do descanso. Portanto, nós aí percebemos a característica de Jesus, que também, além de ser Deus, é mestre e pastor, porque ele se preocupa não apenas com o rebanho menor, mas com o rebanho que o segue mais de perto. Evitar o ativismo. Jesus não quer que seus ministros, não quer que aqueles que estão na liderança se esgotem. Por isso é necessário um tempo de descanso, é um tempo para recarregar as energias, um momento para o silêncio, para o recolhimento. É fundamental para a vida do pastor, para poder cuidar bem das ovelhas. Então o texto que nós escutamos hoje é uma catequese sobre o discipulado, porque Jesus forma os seus discípulos, envolve eles na missão e os leva a um lugar mais tranquilo, para fazer a sua revisão de vida, para poder descansar. A obra da missão é essa, é árdua, é trabalhosa, mas Jesus sempre dá a esperança de poder recolher-se no seu colo. Indica que anunciar Jesus, anunciar o Evangelho, não é só uma questão de obrigação de doutrina, mas antes de percebermos que Deus nos acolhe, que Deus nos ama, que Deus é bondoso e que Deus tem disponibilidade para cada um de nós.
Portanto, aquele que está à frente deve muitas vezes buscar o aconchego na ternura do bom pastor. Precisa, como eu disse, do deserto, do silêncio e da oração para avaliar as motivações da sua atividade. Caso contrário, quem está à frente torna-se funcionário do sagrado, funcionário das coisas de Deus. E não é isso que Jesus quer de nós. Pelo contrário, quer homens e mulheres apaixonados pela sua causa. E assim, Jesus não aprova o ativismo exagerado que destrói as forças do corpo e do espírito e muitas vezes leva a perder o sentido da missão. Quais são os inimigos do nosso tempo de deserto, que é tão necessário? Muitas vezes o trabalho extenuante, as atividades religiosas. Quais são as consequências de entrarmos nesse ativismo? Esquecermos o cultivo pessoal da nossa fé, esquecermos a nossa família, esquecermos os amigos e acabamos também esquecendo a religião. Ao mesmo tempo que Jesus é pastor do seu povo mais perto, dos seus discípulos, ele é pastor também do povo que está mais distante, do povo que sofre, povo cansado e oprimido, que busca em Jesus a esperança, que busca em Jesus a proteção. Por isso que ele, como diz o Evangelho, teve compaixão daquele povo, porque eles pareciam ovelhas sem pastor. Renuncia nesse momento ao breve descanso programado e volta a ensinar. Jesus é o pastor do seu povo, porque o alimenta com a sua palavra e o nutre com o evangelho da esperança. Esse traço de personalidade de Jesus é um desafio para a igreja nos dias de hoje e os seus ministros, para que não se tornem burocratas do sagrado, apenas funcionários das coisas de Deus, mas irradiadores da compaixão do Pai diante das multidões. E aí podemos trazer para o nosso dia hoje, para a nossa atualidade. Quem são os pastores de hoje? São todas as pessoas que têm responsabilidade, seja na comunidade, na paróquia, seja dentro da vida religiosa, seja dentro das famílias, na escola, na catequese, na sua profissão, onde quer que você esteja. Todos nós somos discípulos missionários de Cristo e somos ungidos como pastores. Por que somos pastores? Porque nós temos, a partir do nosso batismo, uma missão de pastorear, de cuidar daqueles que ainda não conhecem o verdadeiro e único bom pastor, que é Jesus. E aí nós podemos refletir: será que nós estamos sendo, na nossa vida, na nossa profissão, onde quer que estejamos, movidos por sentimentos de misericórdia e compaixão, ou muitas vezes indiferentes ao rebanho que Deus nos confia, dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente mais de amigos, de vizinhos, onde quer que eu esteja? Será que eu levo essa compaixão de Jesus? Será que eu busco, na minha vida, revelar o amor e a misericórdia de Deus? O bom pastor, ele conhece pelo nome, ele escuta e conduz para Cristo e para Deus. Será que eu busco ter intimidade com aqueles que eu percebo que precisam da minha ajuda, que precisa do meu pastoreio? Aí a gente percebe que a igreja procura oferecer muitas vezes um espaço de repouso e de paz. É esse o objetivo da igreja: oferecer para o rebanho de hoje, o rebanho sofredor, um ambiente de paz, um ambiente de acolhimento, através da experiência da oração, da vida de comunidade e da vida litúrgica. Portanto, a paróquia deve ser um lugar de acolhimento, um lugar de consolo para aqueles que se sentem cansados e fatigados pelo mundo cada vez mais distante de Deus. Já finalizando a nossa reflexão,
fica para nós algumas perguntas. Quais são as atividades exageradas que nós temos feito e que têm nos impedido de momentos de deserto, de momentos de recolhimento? Quem são hoje as ovelhas sem pastor? Essa é uma pergunta que podemos fazer para nós. Muitas vezes está dentro de casa, a esposa, o esposo, os filhos. Muitas vezes quem está na catequese, às vezes passa despercebido. Quem se sente como ovelha sem pastor? Dentro das pastorais e dos movimentos, dentro da nossa própria casa. Quem se sente sem rumo e sem esperança? O que significa concretamente para nós hoje? Ter compaixão. Jeremias, o profeta, dizia aos homens do seu tempo: ai dos pastores que deixam o rebanho se perder. E abaixando a nossa cabeça por um instante, fechando os nossos olhos, quem, a partir da nossa omissão, da nossa indiferença, tem se perdido? Será que muitas vezes eu tenho sido corresponsável pelo afastamento das pessoas de Deus? Ou será que eu tenho buscado na minha vida me esforçar, ser esse bom pastor, a exemplo de Jesus, que busca acolher, amar, que busca oferecer sentimentos de compaixão, de acolhimento? Será que eu tenho ajudado a fazer a experiência do bom pastor a partir da minha vivência com esse bom pastor que eu sei que me ama e que me acolhe? Será que eu tenho ajudado Jesus a levar outras pessoas ao seu rebanho? Peçamos a Ele, pelas mãos de Maria, nesta liturgia, a graça de sermos homens e mulheres que fazem a experiência do bom pastor, mas que não se contém e busca levar esse amor do bom pastor àqueles que ainda não o experimentam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.